Oi, pessoal da TV Abralho, tudo bem? Meu nome é Duda. Hoje eu estou aqui com o Dr. Philip Scheinberg, da Oncohematologia do Hospital BP, daqui de São Paulo, e a gente vai falar sobre as leucemias agudas e o transplante de medula óssea. Doutor, para iniciar a nossa conversa, eu queria que você explicasse o que são as leucemias agudas e como elas se desenvolvem. Oi, Duda, tudo bem? É um prazer estar aqui com a TV Abrale, com você e com todos que estão nos ouvindo. A leucemia aguda, de uma forma bem simplificada, ela é quando as células da medula óssea não conseguem se tornar adultas. Então, a célula, ela nasce na medula óssea jovem, ela vai se tornando adulta. Aí, quando ela está bem adultinha, a medula óssea libera a célula para ir para a corrente sanguínea, plaqueta, neutrófilo, eosinófilo, linfócito. Porém, quando existe uma falha, algum bloqueio nesse amadurecimento dentro da medula óssea, aí essas células jovens passam a se acumular. E isso acontece rápido nas leucemias agudas. Então, nesse cenário, você começa a ter um acúmulo de células jovens na medula óssea. A medula óssea passa a não funcionar direito, começa a ter uma série de alterações no hemograma, e aí começa a se instalar a leucemia aguda. Doutor, a gente sabe que existem vários tipos de tratamento, né, dos mais variados possíveis. Eu tive leucemia mieloide aguda, fiz o transplante, mas eu queria que você explicasse, em todos os casos de leucemias agudas, é necessário o transplante? Existem casos onde você, no caso da leucemia mieloide aguda, Duda, que é o caso que você teve, não é em todos os casos que é necessário o transplante de medula óssea na consolidação. Só para lembrar que o tratamento da leucemia mieloide aguda tem a fase da indução e a consolidação. Então, a indução você primeiro obtém controle da doença e na consolidação você mantém esse controle. Às vezes o controle ele é mantido com o transplante de medula óssea, mas nem sempre. Tem uma paciente aqui no centro agora, recente, de 20 e poucos anos, que ela veio com uma leucemia mieloide aguda faz um mês atrás, internou pelo pronto-socorro, e aí a gente avaliou a medula dela. A gente fez a avaliação de medula óssea e a gente avaliou o tipo de leucemia mieloide aguda que ela tinha, usando marcadores genéticos, citogenéticos, mutações moleculares, e com base nessa informação, há uma semana atrás a gente conseguiu caracterizar super direitinho o tipo de leucemia mieloide aguda que ela tem. E é um tipo que não precisa consolidar com o transplante alogênico de medula óssea. A mãe ficou super feliz, a paciente ficou feliz, mas tem situações onde a gente tem que consolidar com o transplante de medula óssea sim, porque o risco da doença ela é maior. Isso que eu te falei agora, Duda, nos últimos 45, 50 segundos, é o que a gente chama de estratificação de risco, ou seja, a gente define o risco em favorável, intermediário e ruim, ou não favorável, e aí com base nisso você decide como é que você vai consolidar essa resposta. Lembrando que também existe a leucemia linfóide aguda, né? Então a gente falou da LMA, mas também tem o tipo linfóide aguda, que também segue o mesmo princípio, existe a estratificação de risco. Lembrando que a LLA, ou a linfóide aguda, é mais comum em crianças, a maioria consegue tratar sem transplante e com sucesso. No adulto é menos frequente e não é tão curável assim, a LLA no adulto. Mas tem cenários com base na estratificação de risco que a gente também consolida com o transplante alogênico de medula óssea. Doutor, você falou, né, sobre essa estratificação de risco. E quando é que é considerado o transplante de medula óssea? A gente sabe que existem leucemias de baixo risco, de risco intermediário, de alto risco. A minha foi de alto risco, por isso que eu já fui encaminhada para o transplante. Mas muitos pacientes ficam aí no intermediário. E aí, o que é que pesa mais para fazer o TMO? Então, pensa bem, em um minuto vocês vão entender isso daqui. O transplante tem um determinado risco, tá certo? Ele tem um risco do transplante, de rejeição, de infecção, né, as coisas que a gente conhece. Então, vamos supor que o risco da leucemia da pessoa está embaixo. Quer dizer, ele é um risco bom, favorável. Então, esse risco aumentado do transplante não se justifica, tá? Porque você não pode oferecer uma coisa de mais risco do que a pessoa já tem. Agora, se a leucemia ela é um risco mais elevado, é uma doença que ela tende a ser mais refratária, ela tende a ser menos responsiva, aí o risco da leucemia mieloide fica mais alto. E aí o risco do transplante ele acaba ficando mais baixo do que o risco da leucemia. E aí se justifica
fica o risco. Dependendo de onde cai o risco da leucemia, por isso que a gente sua para definir aonde cai esse risco da leucemia. Porque se estiver aqui embaixo, o transplante não faz sentido, porque aí a doença tem um risco menor. Se tiver o risco da leucemia aqui em cima, que é alto, que você falou que é o teu caso, aí o risco do transplante se justifica, porque você está lidando com um cenário de um risco maior. Então você quer nada mais, nada menos do que adequar o risco do procedimento ao risco da doença, para fazer com que as coisas façam sentido. Se o transplante fosse risco 0, 0, 0, aí ficaria mais fácil, né? Porque daí você, não, faz transplante em todo mundo, só que não é 0, né? Tem as complicações de doença do enxerto, rejeições, infecções, né? Que hoje em dia a gente consegue controlar na grande maioria dos casos, mas não em todos os casos. Então tem situações em que realmente essas complicações se tornam muito importantes. Então esse é o motivo que a gente passa o maior tempo possível estratificando o risco. E no caso dessa paciente, que a gente estratificou o risco dela, ela tem um risco bom ou favorável, ou seja, ela está aqui embaixo, o transplante para ela seria um risco, não seria um risco aceitável, porque ela só com quimioterapia tem uma chance muito boa de ser curada. Então é por isso que a gente faz essas definições e passa bastante tempo fazendo essas classificações e definindo esse risco. E quando a gente fala de transplante, né, doutor, existem vários tipos de transplante. Existe o transplante alogênico, haploidêntico, não aparentado. Aí eu queria que você falasse pra gente quais são esses tipos de transplante, o que significa cada um deles, né, para explicar para as pessoas. E também qual é o melhor tipo de transplante para determinadas leucemias. Então, quando você está falando em transplante de medula óssea para a leucemia aguda, o transplante alogênico a gente está se referindo, ou seja, aquela que tem um doador. O que se faz é procurar um doador na família, irmão ou irmã, de mesmo pai e mesma mãe, que é o doador aparentado ou compatível, e essa seria a fonte inicial de busca de um doador. Se não houver esse doador compatível, ou se não tiver irmão ou irmã, de mesmo pai e mesma mãe, aí parte-se para as outras fontes de células tronco, né? Porque a doença está na célula tronco do paciente. Você está removendo, está trocando a célula tronco do paciente para uma célula tronco de uma pessoa sadia. Esse é o transplante, de uma forma bem resumida. Então, você vai procurar essa fonte de células tronco em alguém que tenha maior compatibilidade, porque os riscos do transplante diminuem, quanto mais compatível. O registro Banco de Medulas do Brasil tem um dos maiores bancos, e se não tiver um doador irmão ou irmã compatível, aparentado, aí parte para o banco de medulas, que você tenta achar alguém que é compatível, mas que não é da tua família. Os resultados também têm sido bem favoráveis nesse sentido. Se você tem um bom doador, uma boa compatibilidade, um bom match. Em crianças, inclusive, em pacientes jovens, até parecido com aquela de um doador da família. E o haploidêntico é um transplante mais recente, que ele tenha sido aplicado, quando você não tem nenhum nem outro. Né? Você não tem o doador aparentado, não tem banco de registro, ou quando você precisa de um transplante muito, muito rápido e não dá tempo de fazer toda a parte de busca de doador nos bancos de medula, que demora alguns meses. E aí o haploidêntico, ele é metade, né? Ele é um pai, uma mãe, um filho, ou um irmão que é metade, né? E aí o risco, ele é maior, mas os protocolos mais recentes de haploidêntico têm permitido com que esta incompatibilidade de 50% não seja tão perigosa, né? No passado, há 10, 15 anos atrás, os riscos do haploidêntico eram muito maiores, mas os protocolos também têm melhorado, permitindo com que o haploidêntico seja feito com maior segurança. Então, hoje tem protocolos com ciclofosfamida pós, que são empregados e que abriram aí um leque de oportunidades para pacientes que não têm um ou outro doador. Se esses são melhores do que o doador aparentado ou não aparentado, ainda é uma coisa que se discute, mas já é uma coisa muito viável e que dá para você oferecer. Pacientes de mais idade geralmente têm um pouquinho mais de complicação com os transplantes haploidênticos. Pacientes mais jovens, eles tendem a tolerar melhor. Então, essa é mais ou menos o raciocínio que você segue na hora que você escolhe um doador. E, doutor, uma frase que a gente escuta muito é que o transplante não acaba quando termina, né? Depois que acontece o transplante, eu, por exemplo, ainda faço protocolo de manutenção. Eu queria que você contasse, é normal esse protocolo de manutenção? Porque muitas vezes as pessoas ficam assustadas e é comum também? O protocolo de manutenção pós-transplante, ele é reservado, ele é utilizado mais em pacientes que têm um risco mais alto, que eu imagino, é o teu caso, né? Que você falou que você tinha um risco alto. Então, os protocolos de manutenção pós-transplante com outras terapias, ela é utilizada em cenários onde o risco da leucemia ela é mais alto, então você faz uma terapia continuada para manter essa remissão. O Vidaza, o 5-azacitidina, é uma estratégia que você está usando que pode ser empregada, mas ainda é
é uma área que ainda não tem tantas definições em relação a se é necessário em todo mundo, qual que é a melhor forma de fazer essa manutenção, ou se ela é necessária na grande maioria dos pacientes. Então, isso é algo ainda que se discute. A gente discute caso a caso em pacientes que têm uma leucemia de maior risco aqui no centro. Em casos de maior risco, o Vidaza ou a azacitidina pós é uma opção que tem sido utilizada para garantir a remissão, né, por mais tempo, para sempre, assim, o mais tempo possível. Muito obrigada por tirar todas as nossas dúvidas, doutor. Tirei todas as minhas dúvidas, já tô expert em transplante porque já fiz, mas tirei na teoria com você agora também. Muito obrigada pela sua participação aqui na TV Abralhe com a gente. Não, eu que agradeço. Parabéns aí, você tá ótima. Muito obrigada. Pessoal da TV Abralhe, não esqueçam aí de clicar em gostei, se inscrever no canal da TV Abralhe. E muito obrigada pela minha participação. Essa foi minha última entrevista. Eu adorei participar esses meses com vocês. Um beijo.